Opa, pessoal, lê aqui e no vídeo de hoje vamos lá fazer um react de uma treta. Basicamente aqui defendi o designer da Varissa Genshin Resposta, né? Parece que é um vídeo resposta. Eu não vou mentir que eu tô bem por fora disso daí. Eu peguei a vaca, mas é porque eu atirei pra pegar a Chevrolet C6. Peguei a vaca X1. Eu tenho noção de como pra mim foi ruim. E no caso da Varissa, com ela eu fui bem 880 com ela. Então antes de começar aqui, já vamos antes de... Eu não vi o vídeo nem nada, então antes de dar as minhas impressões, eu vou dizer assim o que eu acho da Varissa. Eu acho o design da Varissa feio, sim. O meu problema é que eu acho o designer de quase todo mundo do Genshin feio. Por quê? O designer per se dos personagens, que o pessoal gosta de apelidar, o pessoal do design gosta de apelidar de designer de fundo branco, que é aquele designer que é feito para ser bonito ou para parecer interessante num fundo branco, que é o chamado designer comercial. Eu não gosto disso, eu acho muito apelativo. É bonito, tem algo lá, mas é algo sem substância, é algo comum, é algo clichê. Porque o Genshin ele tem um deus chamado estética de anime, que ele não mata essa estética por nada. Ele não subverte essa estética por nada. No máximo, ele coloca elementos, por exemplo, eu posso dar um exemplo? Cabelinho repartido no meio para modelagem. Isso tem quase uma cacetada. Cabelinho curto ou cabelinho mecha por causa da modelagem. Esse é um tipo de, entre aspas, Deus, que é o designer está refém dessa limitação ou refém dessa estética. E não tem nenhum problema nisso. Eu só não valoro. Exemplo, eu gosto mais dos NPCs do Genshin, porque eles têm mais ressonância temática e mais uma narrativa visual, eu posso explicar isso depois, do que os personagens do Genshin. Eu gosto mais dos bichos lá do exército de Sumero, porque eles ressonam não apenas entre si, como eles têm um design interessante e eles ressonam com o mundo que eles estão. Então, o que acaba acontecendo é, eu acabo gostando dos personagens do Genshin, vou até abrir o Genshin aqui, foda-se. São os personagens normalmente que o pessoal chama de NPC, a Raiden. O que foi a primeira coisa quando a Raiden vazou, chamando ela de NPC? O Zhongli, o pessoal falando que ele não tem designer de Arconte, por exemplo. Aí a gente, por exemplo, aí tem a Furina, o pessoal também reclama um pouquinho da... Se não fosse a Cartola, o pessoal fala, a única coisa diferencial nela é a Cartola. E tem o próprio Neuvillette, só que o Neuvillette ele tem algo mais imponente, mas eu acho ele um pouquinho carregado, que é o chamado de Over Designer. Como os personagens do Genshin são em 3D, eles têm que funcionar no fundo branco, o pessoal enche de detalhes, então, design. Eu acho os personagens mais bonitos quando eu leio as descrições, as referências nos nomes e as constelações, que tem várias referências à personalidade do personagem, do que olhando o personagem. Então, o problema é, isso existe, é um problema em todo Genshin. Sistemático. Então eu tenho esse problema com o Genshin. Só que não é um problema de designer, porque o design do Genshin é feito para isso. Ou seja, o jogo não é para mim nesse sentido, tá bom? O jogo não é para mim nesse sentido. Por quê? Eu acabei de falar o exemplo, tem gente que falou que a Raiden e o Zhongli não são Arcontes porque eles não são diferentes. Ou seja, os personagens, eles têm que ser diferentes. Aí que tá a merda, sabor de bosta. Eles têm que ser diferentes para parecer personagens de banner. É uma estratégia. E eu não gosto. Simples, mas básico e impossível. Eu prefiro o Gordão, eu prefiro o dançador de break de Natlan do que a Mavoica, do que o Skinit, do que a Moalani, pra vocês terem noção. Porque eu valoro mais o mundo, não os personagens que parecem que são fora do mundo. Nesse sentido, tá? Mas aí é questão comercial. É um pedaço do jogo que eu não valoro. Eu não desgosto, mas é algo que pra mim é um ponto neutro, sabe? É um ponto neutro. Que em Natlan foi evidenciado, né? O problema é que Natlan nem é o pior exemplo. O pior exemplo é Mondstadt. O pior exemplo é Mondstadt. Só que Natlan, como o pessoal já estava mais calejado com o jogo, sentiu mais em Natlan. Mas, pô, olhar pra Mondstadt, olhar pros personagens de Mondstadt, é sacanagem. A nação que mais tem uma ressonância temática é Inazuma, por incrível que pareça. Por quê? Ah, é porque... Não, os caras chineses. É porque a estética que eles estão chupando, que é a estética de anime, ela é japonesa. Então tem uma ressonância muito mais natural. Depois eu entro nesse papo antropológico. Sim. Às vezes isso é tão fácil fazer vídeo assim. Ou será que não? Ok, esse vídeo é uma resposta a 2 vídeos Tá. do canal do Jodo, me desculpe se eu pronunciei errado. Cara, eu vi esse vídeo crescendo, mas eu não tive coragem de assistir por causa da minha cruzada com a Mavuika, entendeu? Por causa da minha cruzada com a Mavuika. Caso vocês não saibam, eu acho o design da Mavuika tenebroso, horroroso. Uma das piores coisas do Genshin. E pra piorar, eu não achei o design da Varissa tão ruim, comparado à média do Genshin. Mas sabe um design que eu achei horroroso, péssimo, nojento? Na verdade, o design da Varissa é melhor que o da Mavuika.
Ressona mais, não tem o que eu falei, o design da Varesa ressona muito mais. Cara, vai na nova região, você vai ver, o design foi feito para Varesa, foi pensado na Varesa, e não apenas isso, ela tem ressonância temática, os monstros, as formas, os métodos, tudo lá. A Varesa é um personagem melhor, com designer melhor do que a da Mavorica. E se a gente for entrar em aspecto de apelação, gente, roupa tem mais sexualidade, é mais sensual do que a falta dela, tá? Tem um velho sábio dizia, pelado todo mundo é igual. Às vezes o mais sensual tá no tirar ou na forma da roupa. E não tem como falar, pelo menos no sentido assim, a Maverick é muito pior do que a Varesa. E pra mim a Varesa é um bom exemplo. Que usou bem. Muito diferente, por exemplo, da Citlali. Da Citlali, tem a Citlali também. Eu acho a Citlali horrível também. Mas a menininha T4, a treinadora, ela é horrível. Ela é horrível. Meteram ela ser treinadora nos 40 segundos. Ela não tem nada no ornamento dela. Ela não tem nada nela. Até mesmo, por exemplo, vamos fazer uma piadinha. A Varesa, o que é a Varesa? Ela é uma dualidade, é um personagem dual, o que já faz ela ser um pouco diferente da maioria dos personagens do Genshin. Vamos lá? A própria Citlali, ela tem uma dualidade, que é ser uma velha tarada por livrinho erótico, livrinho de romance, aí eu vou ficar devendo, mas ela é uma velha com comportamentos de jovem, aonde isso está referenciado, sendo o diferencial no designer ou na personalidade que ela aparenta. Você só acharia que ela é uma velha ao você ler ou ao que os personagens falam. Então ela é o que os personagens interpretam e falam dela, não o que ela é. Aí a gente entra na própria Varesa. É ao contrário, ela é essa dualidade, que é uma mistura, acho que se eu pudesse usar Naruto, né, que é o que o pessoal mais... Ela é a mistura da Sakura com a Hinata. Um lado bonitinho, fofinho, que você vai meiguizinho, atrapalhadozinho, para fazer esse contraponto de como se fosse uma flor, bobinha, e outro lado basicamente destruidora. Isso mostra até mesmo quando ela cai. A bundada dela é um acidente. Oh, meu Deus, distraidinha. E a ult dela, e isso é muito colocado no kit da boneca. Aí a ult dela é um pisão, toma pisão. E como ela cai quando ela tá pulando com a ult, dando barrigada, para fazer referência, tanto os dois, né? Tanto a bundada é uma referência aos lutadores, quanto ela dando a barrigada no chão. Cara, isso é muito bem feito. Agora, pegue esse tipo de narrativa e veja na Maverick. Veja na Citlali. Veja no Kinich, por exemplo. O Kinich eu também acho ele interessantezinho, mas o Deus 2D dele não me passa. Vai lá. A Shilonen. Essa é a merda. Oh, caraca. O meu mouse sumiu! Ah! Esses dois vídeos... Aí, meu mouse sumiu. Ah, voltou. Vamos lá. Essa bonequinha aqui, cadê essa? Essa bonequinha aqui, para o bem e para o mal, é uma das melhores bonecas lançadas do jogo no quesito design, no quesito ressonância. Talvez você não goste, porque ela tem esse sentido de festa. Desse sentido de festa aqui nela. Mas ela tá cheia de detalhezinho que é o padrão do Genshin inteiro. Eu posso preferir isso aqui? Eu ainda acho muito carregado? Posso. Mas todos os personagens de Natlan têm essa temática. Aí eu olho isso, depois olho isso aqui. Cara, eu prefiro muito mais isso aqui. Aqui tem muito mais personalidade. O que tem que é a Citlali aqui? Porque mesmo... Então, os personagens, eles não são harmônicos. Eles não são simplistas. Então, pra que são feitos os personagens? Os personagens são feitos para ser uma caricatura do que eles são. É isso que é para ser os personagens. E as pessoas se divertem nisso. As referências. Eu não gosto disso visual. Eu prefiro aqui, ó. O nome dos golpes. As referências de onde foram tiradas nos golpes. Ou até mesmo nas constelações. Às vezes eu tô lendo constelação de boneco. Pegando referência. Pegando nomes estranhos. Jogando no Google. E aprendendo coisas novas de outras culturas. Eu acho isso muito divertido. Mas é a temática do jogo. Não tem muito o que reclamar. E ela, se você quiser então pegar. Reclama disso aqui, ó. Bem que o pessoal reclama, né? Porque o que você fala, reclama disso, vai ter alguém que está há 20 anos reclamando disso daqui. Ela critica o design da Varesa, além de escolhas de como o Genshin aborda as coisas. E antes que perguntem, sim, eu gosto do Genshin, mas acho que isso não importa tanto. O que vai importar é se meus argumentos fazem sentido. Eu vou focar nos principais argumentos dela contra design e outras coisas do jogo também. Eu tenho um canal de desenho, então posso entrar nesse quesito de design de irrelevante. Esse campo é o campo teórico. Você teria que ser um teórico da arte. Por que, Ale? É simples. Esse tipo de debate é foda-se quando o assunto é ação. Ninguém fica debatendo isso. O campo do debate é o campo dos teóricos. Você, por ser um desenhista, o tempo que você estava praticando seu desenho era o tempo que você podia estar lendo teoria das cores, por exemplo. Por isso que quando você pega grandes produções, você tem uma equipe teórica e tem uma equipe prática. Quanto mais prática... Me perdi aqui, teve um probleminha. Mas, por exemplo... Pode acontecer do teórico. Quanto mais o teórico tiver prática, melhor. Quanto mais teoria o que tem em prática tiver,
melhor. Só que existe um ponto de estudo que não compensa você treinar mais. Então, existe um mínimo que um teórico precisa saber da prática e um mínimo é o que pratica, que é alguém tem que saber de teoria. E a partir daí você se eleva, tá? Só dando esse exemplo aqui, por quê? Aí tá vindo eu, vai que eu corrijo ele, vai que eu corrijo ela, e meus dedos são atrofiados, eu tenho os dedos atrofiados, caso vocês não saibam, eu nasci com os dedos atrofiados, eu literal não tenho movimentação nos meus dedos para fazer um desenho. Lei, isso é desculpa, sim, isso é desculpa, a gente não tem muito desenho, só tô falando que eu tenho uma dificuldade a mais do que muitas pessoas tiveram ao iniciar o desenho. Personagem. Eu estarei defendendo de acordo com o que... Peraí, deixa eu tirar eu daqui. Cadê eu? Eu tô aqui, vou me tirar daqui, vou colocar nesse cantinho aqui, depois a gente volta. Apoio pretende com seus designs. Esse vai ser o critério. O que a empresa quer com os designs e se eles entregam isso. Primeiro, Ela não fez isso, não? Ela não? Ah, mano, já tô vendo. É o que mais tem. É o que mais tem no meu tempo de resposta no meu vídeo da Mavuica. Que é o quê? Você pega... O que eu fiz no começo do vídeo? Peguei o que é minha preferência e julguei com a estratégia da empresa. O certo ou errado, nenhuma empresa, numa fusão de artes, é você pegar o que você quer atingir e o que você quer fazer. Vamos dar um exemplo de um erro da empresa? Mondstadt. Mesmo que os personagens não sejam para ser diferentes do mundo, para se vender, para se ter aquele aspecto visual de especial, se o mundo for muito apático, o personagem não vende. Foi o que aconteceu com Mondstadt. Isso é tão verdade que a empresa mudou. Quando ela queria fazer os personagens mais diferentes. Só que o que eles fizeram? Deixaram o mundo mais diferente. Deixaram os NPCs mais diferentes. Porque existe uma régua, existe uma curva que, se o mundo for desinteressante demais, isso vai acabar resvalando nos próprios personagens. Então, se você for analisar o designer achando que é uma ciência de 1 mais 1, ou se você não tiver uma análise empresarial ou uma análise clínica nesse sentido, você vai errar. Porque no final você não vai estar falando o que é um designer bom, o que é um designer eficiente, vai estar falando o que você gosta. Então você não está indo para um aspecto objetivo, você está apenas abrindo o seu coração e falando, eu gosto disso e gostaria que fosse isso. É aquilo que eu vivo falando de uma piada que eu tenho no meu canal principal, onde eu falo sobre animações de filmes, que eu vivo falando que o que muitas pessoas argumentam e fazem é, eu não gosto de Dora Aventureira. Como você faz para Dora Aventureira ficar bom? Pega uma K-47 e dá para Dora Aventureira atirar. Você não entendeu a proposta, você não entendeu nem sequer os problemas dentro dessa proposta. Você só viu o que você gosta, o que ressona com você e quer transformar o mundo no espelho de si. Sendo que o mundo não é feito para isso. E técnicas não são feitas para atingir você, o indivíduo. Às vezes é feito para atingir um arquétipo, um número de pessoas, e às vezes não é feito nem sequer para te atingir. É para você se fazer ser atingido. É diferente. primeiro de tudo, não é segredo que o Genshin vacilou legal com a chegada de Natlan. Todo Eu concordo, só que eu discordo em alguns sentidos. Vamos lá. Merda total. Interessantezinha, legalzinho. Ororon, legalzinho. A Chasca é sacanagem de feia. Ela é sacanagem de feia. E o que fizeram com ela é uma sacanagem. Ela é bonita. Ela é temática da região. Só que ela não tem a personalidade dela. Parece que o pessoal pegou as reclamações, pô, tá faltando um México, tá faltando uma ressonância com o mundo com os personagens. Jogaram na coitada e tiraram a personalidade dela. Tanto que a personalidade, podem pegar, a silhueta dela, todos os personagens não tinham isso, se eu não me engano. Ela, sabe o que colocaram? Pra ela ter um aspecto de personalidade, colocaram a alterna silhueta da filha da mãe. Isso é um erro crasso de design de silhueta, onde você não consegue comunicar o personagem pela forma. É teoria da forma? É teoria das formas? É teoria das formas. Mas isso funciona, independente se é exato ou não. Pra você ver o quanto eles erraram com essa bonequinha aqui. Isso é sacanagem, tá? Ela é um personagem temática, mas ela é muito feia. A Chasca é sacanagem. Eu gosto das ressonâncias temáticas. Não gosto da ressonância contextual. Aqui é sacanagem em tudo. Aqui, foda-se. Aqui é, acho que é uma das personagens mais apelativas do Genshin. A Xilonen, eu gosto da personalidade dela. Gosto da ressonância dela, não gosto das animações dela, nem do kit dela no sentido visual. Eu acho apelativo. Só não é pior porque é luz, uma energia, dá pra passar um paninho, mas mesmo assim. O Ororon, ele é um mago com salsicha, não erra muito nem acerta muito. E a Mavuica... mundo ficou irritado, considerando que Deus Pai amado. Isso não é nem só uma questão de cor de pele dos personagens. Ah, não. Ó, eu não vou bater nesse ponto, tá? Não vou bater nesse ponto. Tem um vídeo chamado Favoritismo Branco. Eu fiz um react desse vídeo. Ou você pega o original do cara falando. Nem sei como que eu pesquiso isso, velho. Vou ficar só branco. Não.
Ai, merda. Aqui, ó. Eu não tenho react aqui. Será que eu fiz o react e não quis colocar? Será? Olha esse vídeo aqui. Ele vai explicar melhor isso daqui, como não são a mesma coisa. O pessoal tá misturando teoria. O pessoal tá se sentindo incomodado e tá misturando teoria da década de 80, teoria da década de 90, e tá fazendo uma bagunça. Tá misturando racismo estrutural com racismo reativo, com racismo de percepção, com insensibilidade cultural, com percepção cultural. Tá fazendo uma maçaroca de um erro de percepção que eles tiveram com o jogo, entendeu? Tipo, eles estão pegando o que seria legal, o Genshin ser mais fiel às culturas que ele está se baseando, sendo que o Genshin sempre foi fiel às culturas que ele estava se baseando e nunca teve vergonha. Não é uma vergonha, não é uma apropriação cultural, não tem nenhuma característica de apropriação cultural. É simples, é temático. Os personagens são feitos para vender, então os personagens têm os seus deuses. É simples. Onde é que está o negro em Natlan? Nos NPC. Onde é que está o inglês em Mondstadt? Nos NPC, não tem ninguém com bigode, não tem ninguém com cartola em Mondstadt. Onde é que está o francês em Fontaine? Também nos NPCs. Os NPCs são aqueles, exatamente, que ressonam com a cultura e mostram a referência do universo fantástico que eles criaram. Se Natlan não tivesse NPC negro, ou não tivesse uma paleta mais escura nos NPC, a gente poderia reclamar. Porque aí um padrão que a empresa criou estaria sendo quebrado. Resumo. Mas é mais uma questão de como eles não respeitam as culturas alheias. Mentira. Não pegue o respeito de você, brasileiro, e tenha com um nativo indiano. Não. Respeito não é tratem as pessoas como eu quero ser tratado. Respeito vem da percepção ética e moral sendo respeitada e retroalimentada. Você está pegando o que os americanos fazem com os mexicanos, e os mexicanos não se importam. Pegar uma cultura e brincar com essa cultura e subverter essa cultura é normal. É o esperado. A cultura não é o seu Deus, a cultura faz parte de você. E assim como as suas partes, você pode brincar, você pode falar. E a cultura não é o Deus de ninguém. A cultura não é o aspecto único formador. Nós brasileiros brincamos com a nossa cultura. Eu não gosto de futebol, mas eu participo das brincadeiras, a mesma coisa no Japão. Então você pode pegar aspectos de outras culturas e brincar com elas, porque elas não são suas, elas fazem parte de você. É diferente. O que as pessoas se sentem desrespeitadas é no sentido exatamente de apropriação cultural, irrelevância cultural, favoritismo branco, que é o aspecto cultural de você ter a sua cultura, as pessoas estão brincando com a sua cultura, mas estão te tirando da brincadeira. Isso é chato. Isso é ruim. Ou eu pego sua cultura, brinco com ela, aí quando eu faço o mesmo com você, você fica bravo. Peraí. Que brincadeira é essa? Que só você pode se divertir e eu não posso. Esse é um tipo de problema, tá bom? Aspectos de apropriação cultural são muito mais complexos dentro da simbologia, da semiótica e da construção de signos. E isso é agravado pela globalização. Mas a própria globalização resolveu esse problema. Não peguem teoria da década de 80 e 90 e tentem aplicar para os dias atuais, ok? Enquanto outras regiões têm temáticas mais concisas, como Mondstadt, que representa a Alemanha. Natlan não é a única região que isso acontece. Desde o começo, o Genshin mistura várias coisas, como personagens, regiões e etc. A Fischl, que supostamente é da Alemanha, mas a roupa dela não tem nada a ver com a Alemanha, e ela também tem Chunibyo, algo japonês. A Furina é da França, mas o nome Furina é um nome romano para uma deusa das fontes nascentes. Osi e Pneuma são palavras gregas. São nomes de mecânicas dos personagens. Resumindo, vou resumir. Não existe uma porcentagem do que a empresa quer. O que ela está fazendo é hermenêutica da suspeita. Ela está pegando, literal, a pior região, a região mais podre, que se Natlan fosse igual a Mondstadt, seria um lixo. A diversão de Natlan. Talvez as pessoas coloquem tudo na cabeça dela que Genshin é uma ressonância. Genshin é uma ressonância de mundo, é um reflexo do mundo, é um simulador do mundo, que vocês esperem a beleza daquilo que é feito. Natlan é bela pela sua diversidade de ambiente, é lindo. Você tá indo num local. Pegue meu primeiro vídeo de Natlan. Estou com medo de Natlan parecer Sumero e ser apenas uma floresta. Como que o pessoal em Fontaine resolveu isso? Com o mar. Mas Fontaine é muito monotemático, mas conseguiu passar essa diversidade com o mar. Com o Natlan eles não precisaram. O maior problema de Natlan é a história e o design dos personagens, que eu acho que passou do ponto de ser legal. Mas Natlan, em quesito temática, respeito, pelo menos visualmente do seu ambiente, é uma das melhores regiões do jogo. Acho que só perde para Inazuma. Por causa que Inazuma, ele ressona com tudo. Tudo. Dos personagens, da temática, a narrativa visual, tudo.
Na Atlântida, ele perde exatamente esse ponto. personagens de Fontaine. Sem falar dos nomes dos demônios citados no livro Goetia. Todo Arconte tem. E essa questão deles não ligarem para outras culturas não faz sentido, porque Liyue, que é a representação da China, que são eles fazem exatamente a mesma. Exato. O que o favoritismo branco é simples. Não é um racismo. É que os caras querem a estética de anime. E a estética de anime só tem branco, basicamente. Ter o Kaia lá no começo, já mostra que eles estavam... a gente quer atingir você, público, que gosta de anime. Só tem branco. Mas você que gosta, também tem pra você. Que é o que eu chamo de produto e serviço. Que acontece. Então, o que tá acontecendo não gostamos de branco. Não, a gente sabe que o nosso público chinês, ele gosta mais de personagem branco. Então a gente vai fazer mais personagem branco. É simples. Isso não é racismo, tá? Isso é favoritismo branco. E no caso dos chineses, é simplesmente de uma ordem social e de percepção social, não de uma ordem estrutural, não é um racismo. É simples. Você vive a sua vida inteira ao longo de brancos. Você vai acabar tendo a sua preferência por brancos. Mesma coisa com negros. Então, o que é errado, eu sempre dou esse exemplo, um chinês achar as chinesas mais bonitas e ressonar essa beleza chinesa nos animes, que são outra externalização da beleza física e da beleza, entre aspas, real. E aí você retroalimenta, você gosta da beleza do 2D, mas essa beleza 2D que ressona com a beleza física, por aí vai. Então não é um racismo, não se pode colocar desse tipo. Pode ser um racismo? Sem a menor dúvida. Mas a estrutura não é racismo. Pode ter racismo na estrutura, mas a estrutura não é racismo. Se vocês estiverem duvidando, peguem a própria teoria do racismo estrutural feito nos Estados Unidos com base na segregação racial. Não se pode ter esse tipo de coisa, porque exatamente porque a estrutura não ligar para você é diferente da estrutura colocar elementos que querem te destruir, que é uma das partes do racismo estrutural, que é uma das partes da crítica da própria apropriação cultural e do apagamento negro. Pode pegar. Não é? Lê, você acredita nisso? Nem por um caralho. Isso errou, tá errado, pra mim, bum. A nova teoria do racismo estrutural é muito diferente do que antigamente. E ela tá se formando ainda com base na globalização. Mas ainda eu não acho que é uma teoria que dê pra bater o martelo. Mas o racismo estrutural antigo, que é o que esse pessoal tá usando, dá pra ver só pela retórica, além de estar errado, você pode pegar um aspecto real que foi refutado do próprio Elvis. A argumentação das pessoas na época, e até hoje em dia, um pessoal meio doidinho, é que o Elvis ia matar os negros. Ia tirar o protagonismo negro. O que aconteceu? O Elvis foi um dos amplificadores. O Elvis foi um dos mais tidos pela cultura. Fez os negros crescerem ainda mais. Não entre os negros, entre os brancos. Porque os negros, a cultura americana é negra. Os mais belos aspectos culturais dos Estados Unidos são dos negros. Por quê? Porque a arte, naquela época, era um meio menos racista. Então era um meio que aqueles excepcionais podiam mais se manifestar com o mínimo de impacto da cultura racista. Tem aquele vídeo maravilhoso dos pessoal indo assistir o show do cara, vendo ele pela primeira vez sendo negro e se sentindo mega incomodados. O pessoal só mostra o começo, né? O pessoal só mostra o começo desse vídeo. E depois o pessoal, foda-se. Porque essa é uma das belezas da arte. Porque você pode mentir para muitas pessoas, mas é muito difícil mentir para si mesmo. Então, um negro, aquele que você joga na latrina, fez algo que tocou o seu coração. Você pode querer negar, você pode ser racista e pegar esse sentimento e jogar no lixo. Mas você foi atingido. Você vai estar mentindo para si mesmo. E você será aquele que internamente vai ser mais sofrer. E aquele negro lá vai só subir. Olha a ressonância. Olha o que eu acabei de falar com a ressonância que está aqui na frente. Isso pode ter diminuído no Genshin. Isso eu não nego. Para mim, Genshin, os negros no Genshin são questão de cota. Tá? Porque os personagens no Genshin são muito feitos só pra vender. E eu não gosto disso. São muito feitos só pra vender. Mas não tá errado. Porque não vai ter um aspecto negativo. Ninguém olha, por exemplo, a Xinying ela é ruim porque ela é negra. Esse link a comunidade fez depois. Mas tá cheio de gente pegando personagens negros, jogando com a Xinying, achando ela linda. A Xinying é um dos personagens que eu mais gosto do jogo inteiro. Lê, por quê? Porque ela já ressona com uma estética que é performativa. E por aí vai. Então, esse overdesign, que você compara hoje em dia, nem é overdesign dela, faz sentido, porque o que ela está ressonando e aquilo que faz parte dela é assim, é kabuki, no sentido japonês. Então, ou seja, é pra ser desse jeito, então eu acabo gostando. Mesma coisa que fazem nas outras. Por sinal, a vasta maioria dos personagens que são chineses no jogo, eles não se parecem com chineses. É um bando de... Isso é um erro do que as pessoas fazem também, porque é a ressonância estética, o deus estética é o deus dos animes. É simples. Asiático. Faz o entretenimento, faz a arte
para sair desse mundo. Eles não querem uma ressonância do mundo. Então o Genshin ele faz um mundo parecido com o nosso mundo para parecer ter liga, mas diferente o suficiente para você não perceber, opa, eu tô no mundo real, não é para ser simulador. Por isso que, um dos aspectos, olhão, olho pequeno, rosto quadrado, rosto esticado. Estética multicolorida, japonês tendo uma das estéticas mais padronizadas do mundo. É claro que você tem sempre efeitos de contracultura, não me entendo. Então, a forma que o japonês faz a sua arte e consome a sua arte é sumariamente diferente do americano. Você criticar o japonês com base nisso daqui, você está sendo o quê? Olha que lindo, tirar da boca, imperialista. Porque você quer que o mundo ressone como os americanos tratam as suas produções. Isso é sinônimo de vira-lata. Isso é americanização. E isso é exportação de pautas ideológicas através do mundo. Ali, mas isso dá problema. Os americanos também, papai. A gente tá aqui, pô. Eu consumo os dois. Eu sei quais os problemas do um. Aqui, dá uma insensibilidade, dá uns problemas. Tá cheio de japonês e chinês racista, para no seu caralho. Pode ser, mas o apartheid foi onde? Foi nos Estados Unidos, né? Aqui é muito mais um racismo de insensibilidade. Não existe isso, mas tá mais pra xenofobia, vamos dizer assim, do que racismo. Dentro da própria definição de racismo estrutural. Personagem com cabelo colorido. E ter a pele clara não vai adiantar nada, porque é um jogo asiático. O personagem de pele clara, ele pode ser de onde for. As mídias asiáticas têm a mania de fazer a coisa do jeito deles. Um exemplo famoso que eu posso citar, e ela tá citando no vídeo também, que é Fate. Fate é de 2004. Exato. Eles não têm isso, entendeu? Eles não têm essa sensação. Lê, mas isso é hipocrisia dos chineses, porque quando mexeram lá no Yasuki, o pessoal chiou. Chiou? Vendeu pra um caralho lá, pô. Isso aí é narrativa americana que vocês pegaram. Porque uma coisa, o pessoal tem a noção de infeliz de pegar arquétipos e tornar como verdade. Eu tô falando que japonês e asiático tende a ter essa percepção. Tende! Eles fazem isso com Musashi, eles fazem isso com o seu... Pegaram o Musashi e transformaram numa gostosa, porra. Ou seja, pegar arquétipos da realidade e fazer uma ficção que lhe tire da realidade e a realidade sirva como um fio condutor da lógica interna e externa. Mesma coisa Arthur. Mesma coisa lá. Pô, os caras transformam máquina em um iPhone. Transformam mascote. É a média deles. Não tem uma maldade por trás. É como eles fazem. E aí que entra. Cara, isso não é divertido. Você não acha às vezes divertido? Claro, não para consumir. Essa loucura dos asiáticos. Por que tem valor eu, como brasileiro, fazer um mangá? Eu não vou fazer um mangá. Não vou fazer um anime. Mas qual é a graça lá do Canon, por exemplo, da Netflix? Porque às vezes o diferente, igual, tem o seu valor. Ou seja, essa visão de mundo específica dos japoneses às vezes pode dar muitas boas piadas. Assim como eu, como brasileiro, colocando a minha vivência em estética de anime, pode ter uma vivência, um gerador comum. Mangaka da favela, pega lá o Mangaka da favela pra você ter essa noção. E outros animes, e um Korra que se inspirou muito na estética de anime, por aí vai. A arte vem dessa fusão. Tu entendeu o pontinho? Então não tem santo na arte, não tem sacro na arte. Se você quer ter sacro, vá pra religião e pra arte religiosa. Não venha pra falar de arte, beleza? Então essa dissonância, essa brincadeira, tá tudo bem fazer. As pessoas têm essa noção que mudar, por quê? Mudar já é ruim. Não necessariamente. Entendeu um pontinho? Então pode fazer. Eles não estão mudando a etnia dos personagens, porque, ai meu Deus, esse personagem já é ruim. Não, eles já fazem isso com eles mesmos. Você não pode então pode ter alguém, pode ter exatamente um racismo na estrutura que tá mudando porque acha o personagem negro feio. Pode. Mas mudar é a regra. Mudar é o status quo. Alterar. Fazer ficar mais vendável. Servir o público. Às vezes até mesmo uma coisa ruim. Tem um pontinho? Os aspectos negativos estão exemplificados na própria estrutura japonesa. Tá lá. Ou seja, os aspectos negativos do que eles estão fazendo com Genshin são outros. Não racismo. Eu falei muito mais dos aspectos reais negativos no começo do vídeo do que agora. Visual novel. Fate até mesmo transforma pessoas que existiram em waifu. Nem Jack Stripador. Porque essa é a piada. Esse é o quê? Entendeu? Pontinho. É fazer a minha versão. A menina Maia lá, da própria coisa, lutando. Porque a estética pro japonês são os adornos que torna ele. Ou seja, esse aqui é o Jack Stripador. Não por causa da pele, do formato, não são os adornos que tornam. Isso vem de como eles consomem a arte, entendeu? Na arte, na Ásia, aquilo só é arte, faz parte do universo da arte. Então,
ao você pegar o universo da arte, colocar esse aspecto no universo da arte, você já torna isso como arte. É a mesma coisa. Ou seja, você é muito mais os seus adereços no mundo ficcional do que a sua etnia, do que aquilo que é mais interno. Pelo menos, adivinha, no conceito estético. Então, para o japonês, aquilo se torna a essência o que é pela sua forma de ação. O que significa? Não vai ter gente achando que o Jack Stripador é mulher. Pô. Ninguém vai, meu Deus, o Jack Stripador é uma lenda japonesa. Porque eles não veem desse jeito, eles não consomem desse jeito. Talvez isso que você esteja argumentando desse problema venha pra cá. Só que eu quero muito ver você falando esse tipo de interpretação de uma maneira mais banalizada pra cá. Porque adivinha, também não acontece. Tá? O pessoal pega a possibilidade disso acontecer, pega, sei lá, pode pegar uns textos aleatórios no Twitter e fala, isso é o arquétipo comum. Ou, pela existência do mal, cerceia sua liberdade. Cada um... Eu gosto muito de quando o pessoal vai argumentar desse jeito. Cara, vai falando e tente não parecer uma velhazinha conservadora que pegava uma fita métrica e media o tamanho da saia das mulheres lá na década de 60, 70. Vai lá, tenta. Não parecer ela. Normalmente a pessoa dá uma bugada quando você fala isso. O Stripador escapou. Eles mesmos não têm intenção de levar isso com a coerência real. Eles gostam de ter a liberdade de fazer o que o autor quiser. E eu não tô aqui pra falar se isso é certo ou errado moralmente. O que eu estou... É certo, moralmente, é certo. Se há erros em volta, os erros estão em volta da minha ação. É a mesma coisa, por exemplo, vamos lá, hate swap. Esse swap é errado? Não, hate swap não é errado. Mas a percepção do hate swap é diferente porque tem menos negro na ficção banalmente. Que faz com que a percepção média de outras pessoas seja diferente. Que dá aquela sensação de que quando você vê um negro, tem um aspecto de novidade que não deveria ter. Seja por aspecto cultural, onde você vive de uma cultura que não tem tantos negros. Então isso acontece... Vamos lá, existem... nos animes, 50% das pessoas são brancas e 50% das pessoas são negras. Se você, então, pegar o anime e exportar ele para uma região que não tenha negros, Alasca, foda-se. Então, mesmo que 50-50... Você vai ter um 50% banalizado, branco, porque é o status quo, e 50% não banalizado, que vai ter um aspecto de intenção que não existia na sua concepção de arte. Então isso acontece muito, tá? Lê, diferença. Eu gosto de negro em obras de anime, em obras, qualquer obra, porque isso ressona com a minha vivência. Isso faz o mundo parecer mais vivo, porque a barraquinha que vende coisa boa aqui na frente é a adega do negão. A peixaria é de casal asiático. A avícola também. O cara aqui que vende carne é argentino. Eu sou o tipo de cara, eu já falei isso, quando vai na Liberdade, onde só tem chinês, eu me sinto estranho, eu me sinto mal. Caralho, véio, tem muito chinês aqui, né? Tem muito asiático nesse local que é para representar a cultura asiática. Eu me sinto mal. Porque o meu estado de vivência comum é diferente. É o não saber qual vai ser o arquétipo da pessoa que vai virar a esquina e vai aparecer. Pode ser qualquer um. E quando eu tô num local onde só tem um tipo, eu me sinto deslocado. Eu sou racista agora? Eu sou xenófobo? Vai lá. Eu quero que você argumente racionalmente, eticamente, moralmente. Não, não é. Tá, se você disser sim, eu quero que você vá para aquele lugar. Mas se você disser não, isso mostra não, como a percepção não é um problema por si e que pode existir, por exemplo, como acontece no Twitter, por exemplo, onde as pessoas fazem hate swap para lutar contra o racismo, seja lá o que isso significa. Não porque, cara, eu acho bonito, eu acho legal fazer hate swap, porque eu acho divertido. A ficção me dá essa possibilidade de fazer os personagens ou no meu traço ou em outra etnia, talvez em outra raça, em outro gênero. Não é bonito por si isso? Então, para que você precisa argumentar com a pseudo-luta contra o racismo que, quanto mais você faz, menos existe. Ou seja, quanto mais você luta, menos racismo existe e menos importante vai ser as suas ações. Eu acho que é um problema temporal, não é? Estou falando aqui é um fato, que eles têm a liberdade de fazer isso. Não importa se eu ou você não gosta. Então reclamar disso vai contra a proposta desde o início. Não, peraí. Gostar e ter moral, a moral e ético é completamente diferente. Completamente diferente. Eu acabei de dar um exemplo que, se você faz hate swap por luta social, eu te acho um imbecil. Se você faz porque você gosta, tamo junto, faça mais. É diferente, tá? Porque, adivinha, diversidade e representatividade, quando mal feito, é tão negativo quanto a sua não existência. Então, representatividade não é um aspecto positivo per se. Pode ser um aspecto positivo, não o é. Belezinha? Então, pegar um personagem, pegar ele aqui, dar um Ctrl+I, tornou ele negro, não vai mudar nada no mundo, nem vai ser positivo por si. Por quê? Viés de ruído. Se o personagem for ruim, ou for... É como se você pegasse um monte de... Vamos lá, vamos matar o racismo? Vamos pegar figurante em todas as obras e encher de negro. O racismo vai diminuir? Não vai, não é?
Não vai, não é? Mesma coisa que você pegar um personagem que era originalmente pra ser branco, só mudou a etnia dele, igual. Não vou dar nele. Sabe o que vai acontecer? Nada. Tem que fazer igual o pessoal fez no The Boys. Não foi no The Boys ou no Invencível? Não tem bala, eu esqueci de onde esse corno veio. Mudaram a etnia, mudaram a estrutura, mudaram a própria personalidade e o personagem melhorou. Ao ponto que hoje em dia o pessoal tá pedindo os caras da HQ mudar. Porque é muito melhor. Aonde está o aspecto positivo? Está no que foi feito ou no como foi feito? Depois que você pensar, argumente. De uma mídia que faz isso há muito tempo. Pra gameplay dela, a Vanessa tem ideia conflitante desde já. Como? Impossível. A gameplay da Varissa é perfeita tematicamente. É perfeita tematicamente. Tem dualidade, tem profundidade, tem diversão. Diversão entre aspas, que eu acho que é a diversão de 1, 2, mas isso é um padrão do Genshin, né? Quem joga de Neo Village, por exemplo, fique quietinho. E até a área dela é muito grande, mas a gameplay dela é ótima. Já. Ela usa o peso pra lutar, porque Sim. ela se joga de bunda nos outros. Ela não se joga de bunda nos outros. Ela acaba se jogando de bunda nos outros porque ela é muito grande, ela é muito forte, ela é muito pesada e ela é muito rápida. Ela não tem uma capacidade de manobra que acaba fazendo ela ir pra cima e ela aproveita isso. Ou seja, no E, ela dá a bundada por um acidente. Já na ult é o que ela quer fazer, Entendeu o pontinho? Lê, por quê? Porque vem dar investida. Quando ela dá investida, ela o quê? Ela segura os galhos. Por que os chifres dela? Segura os chifres dela porque é muito pesado. E quando ela bate, ela é arremessada pra cima, que aí quando ela é arremessada pra cima, ela dá bundada, porque meio que ela tá sendo atrapalhada, pelo menos no E. Na ult é ao contrário, ela realmente tá dando golpes, pulando e dando barrigada. Ao mesmo tempo que ela tem super velocidade. E isso funciona muito bem. O problema é de ter muita força e muita velocidade, que ela não tem o quê? Controle. Essa falta de controle no E dela é mostrado e argumentado com uma falta de precisão e porque ela é atrapalhada. Porque ela ainda não tá dominando essa forma. Já na ult dela, ela já está dominando e isso não acontece. Cara, onde que ela vai argumentar que isso é ruim? Consegue andar sobre a água. E não é como se eles conseguissem juntar o conceito de peso e Mano, como que ela vai argumentar isso, velho? Ela não jogou com a personagem? velocidade pros ataques. Não, ela ataca pulando muito alto e caindo de bunda em cima dos inimigos. E a velocidade dela não influencia em nada dentro Eu não sei o que argumentar, porque eu vou ter que jogar com a boneca aqui ou o cara vai argumentar? Eu tô todo tempo falando que eu até esqueci que você viu uma resposta. dos ataques. Acho que cobrar lógica física no peso dela não vai importar muito em um jogo que a Raiden já rasgou uma ilha, mas o mesmo. Não, isso é bullshit. Ela tem uma lógica nos ataques, porque a lógica essa lógica apresentada na personalidade dela, que o pessoal chama de amplificador de característica, que ela é atrapalhada. Ela não precisaria ser atrapalhada porque ela tem um problema de centro no labirinto dela. Não. Ela não precisa. Ela ser atrapalhada é um arquétipo, mas ela ser atrapalhada tem um amplificador dado ao como ela luta, dela ser muito rápido, dela ser muito forte e do centro de massa dela, de como ela dá a chifrada segundo dos chifres, ser diferente. Então, em qualquer aspecto, é no mínimo, minimamente bem feito. Mesmo golpe não consegue cortar um escudo de madeira. Ela é rápida e pesada, porque ela é baseada nas touradas. Um touro Isso. é forte, pesado e rápido. E além disso, ela é uma lutadora. Que certos golpes, por sinal, usam peso. Na verdade, alguns até atacam com a bunda. Se você quer um lutador que usa peso e ataca com a traseira, vamos assim dizer, te apresenta Tem. o Rikishi. Exatamente, que é o que eu mesmo falei da Xinyan. É um designer, uma forma performática, baseada em algo performático. Por sinal, a Yansan, que está com ela no banner e provavelmente é uma das melhores sinergias dela, ela precisa que o personagem ativo e campo esteja se movimentando muito para manter o buff dela. Então a velocidade dela impacta mais do que você acha. Faria muito mais sentido se ela atacasse dando investida nas pessoas. Porque Mas ela dá investida no E. E o E dela é uma parte significativa do dano da boneca. O imersivo é mais importante porque ele tem uma área maior. Mas o E dela é uma das partes mais importantes do kit da boneca, que faz o kit funcionar, que são investidas. Literal, ela dá a cabeçada e segura o chifre pra não cair pra trás. Eu achei freestyle? Que é isso aqui? Isso é um exemplo- Não, o vídeo, eu tava discordando teoricamente, mas agora eu tô discordando de tudo mesmo do vídeo. tanto de peso quanto de velocidade dentro do ataque, ao mesmo tempo que daria, sabe, Cara, ela pegou os argumentos no Reddit, pô. um callback à natureza de touro dela, que parecem que eles esqueceram que
a maioria dos personagens do Genshin tem uma tríade de referência, que é a referência de mundo e as duas referências de personalidade. Aqui é um personagem que tem 4 referências de mundo e ela é baseada em 3 aspectos de personalidade. E ela não conseguiu ver isso na gameplay só porque é rápido. E nem adianta você falar, não, é um erro da empresa porque ela tinha que ter deixado mais óbvio. A comunidade inteira pegou. O que mais tem meme da Varessa e fã animação é dela andando, perdendo o controle e fincando os chifres na montanha. Tem um monte de animação desse tipo de fazer a brincadeira. Então eu acho que é só pouca voltagem. Você viu uma personagem que ela é mais sensual, que ela tem mais pele à mostra, matou toda a sua vontade ética de dar, né, de vontade de complacência, de interpretar e de ver esse lado, e você vai lá e... Aqui também é foda, né, mano? Olha isso aqui, olha o tanto de detalhe. Vai se lascar, me enchendo detalhe demais, meu. Existe. Ou será que não? No meio dos ataques dela, ela claramente dá investidas e ataca com o chifre, como se fosse um touro mesmo. Como você pode ver aí na tela, estou mostrando várias vezes. Além de dar os mergulhos, ela também usa investidas com chifres. Se ainda tem dúvida Ela só teleporta pra cima porque ela bateu e foi arremessada pra cima com a chifrada. na questão das touradas, olha só esse puzzle da área nova. Ele claramente lembra aquele... Cara, os animais que ela é baseada do mimetismo que na Raiden sumiu. Filha da mãe. Acho que na Raiden não tem. Na Citlali tem. É porque é uma emulação do Kinect, eu sei disso, mas na Citlali tem, mas não é tão bem feita. Na Shilonen também não tem. É sacanagem, coitadinha. Aí os bichos que é baseado nela, pô. A mecânica dela. Jesus, tá muito bizarro. que ficam atiçando os touros. Porque, dica, tá, gente? Porque os personagens eu falei lá que os personagens do Genshin são feitos para funcionar esteticamente no fundo branco. Mas designers não são feitos única e exclusivamente para funcionar sem contexto. Há designers e character designers que são feitos para funcionar através do contexto da história. Então, se você olha para o personagem e vê alguns elementos que não fazem sentido a partir de um frame, isso não é um erro, porque nem tudo precisa refletir ativamente o que o personagem é. Às vezes, uma dissonância faz mais sentido do que uma ressonância no designer. Isso vem de matar a apatia do personagem, de você colocar a narrativa, porque a gente tá falando de um personagem que é feito para funcionar única e exclusivamente no splash art. É feita para funcionar como um todo. E dentro desse um todo vai ter o contexto. Estão falando de um jogo ainda. Então, mesmo que eu não goste tanto do design dos Genshins, que eles, para mim, tem na balança, a necessidade de venda e a necessidade de funcionar num fundo branco é maior do que a necessidade de designer, artística ou de ressonância de mundo, e isso para mim é um fato, isso não significa que você não tenha outras técnicas sendo colocadas. A argumentação tá ruim. Eu acho que eu falei mais mal bem nesse meu vídeo do que ela. Além dela ser rápida, ela consegue fazer certos puzzles com mais facilidade e também consegue esmagar rochas. Além do mais, ela já é do elemento de eletro, então também remeteria até mesmo aquele ataque do Pokémon Investida Trovão. Vareza, usa Investida Trovão. Por causa desse novo modelo de corpo e ela ser um touro e usar o peso pra lutar, é um corpo pesado ou grande ou até mesmo mais gordinho? Não. Para os chineses, o padrão de beleza é o corpo esguio, eles prezam por essa magreza. Então faz total sentido isso aqui para eles ser considerada gorda. E até mesmo aos próprios biotipos chineses, que são diferentes dos outros lados do mundo, né? Qual é o nome daqui dali? Que são características étnicas, né? São traços étnicos, que eu esqueci o nome. Eu esqueci. Cada nação tem traços étnicos, tanto físicos e estruturais no corpo. São coisas mínimas, bobas, mas são variações genéticas médias, né, pô? E isso acontece mais na China por quê? Porque a China, ao contrário de boa parte, a Ásia como um todo, se isolou etnicamente, muito mais do que as outras partes do mundo. Enquanto a Europa, ela tinha uma, entre aspas, diplomacia entre si. Então você tem características que o pessoal chama de características de ingleses, mas essas características que tem nos ingleses tem outros pedaços da Alemanha. Então você acaba tendo, ou seja, há características do povo de lá, mas essas características do povo de lá existem em menor grau aqui. Já na China e no Japão, não, porque são países que culturalmente são culturas milenares, se fecharam muito mais, né? O pessoal até tem uma piada que se a China tivesse, por exemplo, a China desenvolveu barcos, pólvora, arquitetos militares, foi um dos maiores impérios de toda a história, em vez de expandir, fechou-se em si. Tem uns problemas do lado de história, que eu não vou entrar essa aqui agora, mas tem essas características. Então,
você tá pegando uma definição que você fez na sua cultura e tá querendo julgar a definição do outro? Então troca o nome. Então ela não é gorda. Ela é mais hipergâmica. Não é melhor? É um personagem mais hipergâmica, que reflete ainda mais a um corpo fora do padrão. Não, mas não o seu padrão, minha lindinha. É de onde vem o jogo. É aquilo que o pessoal fala que toda empresa, a empresa global tem que... Não. Uma empresa global pode, não tem que. Principalmente, porque você só teria que falar que a Arroio ela tem que abaixar as calças pro ocidente se ela não tivesse conseguindo vender. Mas ela consegue vender. Então você está indo jogar um jogo que tem um foco cultural diferente. Então por que caralho você está querendo jogar um jogo chinês que emule jogos americanos? Oh, será que isso não pega lá? Oh, nem vou falar mais nada. Tanto que tem vários vídeos aí bombando de uma pessoa que é taxada de gorda lá na China. E ela tem esse corpão aí, como você tá vendo. Isso é até fácil de confirmar. Basta você pesquisar qual é o padrão de beleza da China. É o corpo mais sexualizado que você pode imaginar. Posso dizer alguma coisa? Posso dizer alguma coisa? Posso dizer alguma coisa? Ah, não, isso é tudo culpa de Natlan. Aqui é de Natlan. Então vamos aqui, ó. Vamos brincar. Posso dizer alguma coisa? Você está apenas se doendo por um signo que você não vê tanto valor, porque esse tipo de signo, na sua cultura, na sua vivência, tem aspectos mais negativos do que a outra cultura. É lindo ver uma pessoa exigindo responsabilidade cultural, sendo que você não faz o mínimo para entender como outra pessoa no outro lado do mundo, que tem uma vivência milenar, vive. Não que isso justifique alguns aspectos, mas essa é a primeira personagem hipergâmica. E tá tudo bem, porque porque isso reflete uma vivência que não é a sua. Não é que, tipo, você tá vendo um signo e tá tratando como se isso aqui fosse a média, esse tipo de corpo fosse a média do Genshin. Ou seja, se ela não tivesse tantas curvas, isso aqui estaria justificado? Tá muito ruim a argumentação, ela tá falando muito mais de signos que ela não gosta. Ela deve estar vindo lá com... Como é que a pessoa fala? É simples. É simples. Isso aqui pro chinês é contra a cultura. Isso daqui faz mais bem, porque tira aquela porra das mulheres tendo que vomitar comida, normalizando esse tipo de corpo, que existe. E também, o mais importante, complexa os signos de percepção de qualidade. Muda, tirando que agora ela tem peitos, bundas e coxas maiores que qualquer outro personagem. Porque daí a gente entra na outra vertente, em que é que usam gordura e peso pra fetiche. Um exemplo bem fácil de se enxergar isso é a Ganesha de Fate. Que exemplo de merda. Puta que o pariu, esse exemplo foi antiético. Caralho, que construção de narrativa, velho. E primeiro, qual o problema? Ter fetiche. Qual o problema? Ah, é porque isso. Isso o quê? Todo mundo tem fetiche, porra. Por que você não tá reclamando de pé? Por que de gordura? Por que não de pé? Ah, é porque gordura é um assunto mais problemático. E o culpado é quem tem fetiche. Mas às vezes ter fetiche não pode ser simplesmente uma manipulação do édipo da pessoa de querer a percepção do diferente. E que isso, na verdade, vai ter mais aspectos positivos. Ou seja, é o mesmo que você falar que você não pode elucidar pessoas mais gordinhas, porque isso vai aumentar a obesidade no mundo. São saltos lógicos. Cara, é só argumentação de bola de neve, não tem nada de substância aqui. Você tá falando pra convertido. Só. Acho que eu não preciso me alongar para falar que o público asiático gosta de certos apelos. É algo que para eles é aceito e isso é o que o público quer. Reclamar de algo eficiente em outras culturas, mas você não gosta, é uma crítica mais pessoal do que técnica. E já que não é uma crítica técnica. Tá falando signos que ela não gosta. Porque aqui no Brasil, esse tipo de corpo já é banalizado, já é o status quo. Então, quando isso é reforçado, uma reforça em status quo. Na China, não. Ai, que bizarro, velho. a gente entrou em design, vamos falar um pouquinho do design dela, onde não faz sentido nenhum. Não comunica nada do que ela faz ou é. Desculpa, mas aí você tá buchitando. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha a dualidade entre X e coração. Entre X e coração. Dualidade na complexação de duas cores. Eu não gosto dessa dualidade, porque eu acho muito na cara. Eu gosto de dualidade quando ela é sutil, o yin, o yang, ou quando ela é conceitual. Aqui tá gritando na minha cara. Tá gritando o que ela é na minha cara. É o contrário, falta sutileza. Caralho, peraí, vamos. Nem como proprietária do pomar do coletivo da fartura, e muito menos como uma lutadora mascarada. Porra, ela buchitou muito. As cores vêm dos pomares, dessas duas cores antagônicas, e a lutadoras vêm dos arquétipos e do cinto, e a dualidade vem também disso aqui, ó.
Bom, o visual dela é claramente um touro, algo que fica claro porque ela é baseada nas touradas, algo que é famoso no México. Coletiva da Fartura é o nome da tribo dela, então sim, ela tem ligação com a Coletiva da Fartura. Ah, é, by the way, ela é uma lutadora mascarada também. Outra vertente incrível que pegaram mexicana pra ela. Ela se veste Muito bem feito, muito bonitinho, encaixaram bem. igual uma e-girl japonesa. E eu só consegui dizer que ela seria de Puta que o pariu. Faltou muita pesquisa. Uma girl japonesa? Não é porque a sensualidade tem um chamado de unificador comum. Uma piadinha são as pirâmides, né? Tem pirâmide em lugares do mundo onde nem se teve contato. Então são estruturas de eficiência. Então, em um mundo onde se existe roupas, pouca roupas é sensualidade. Então, se você quer passar sensualidade ou ter ou até mesmo aspectos de liberdade, a pouca roupa vai ser um aspecto disso. E não, nem isso dá pra você falar isso daqui. Atlan por causa da mísera máscara meio tribal que ela tem ali no cinto dela. Não é máscara tribal, isso aqui é o cinto. Olha a estrutura aqui, ó. É o cinto de luteador. Caralho, velho. Que, inclusive, não é nem o formato da máscara que ela usa no rosto. Se eu vejo, não entendo, é erro. Puta que o pariu, que análise ruim. Cara, você não pode partir de um estudo, pelo menos das pessoas que, sem dúvida, são melhores que você nesse assunto, porque elas trabalham nisso, com o único aspecto que aquilo que você não entende é um erro. Não se existe nada além de, talvez, o que eu não entendi, talvez seja um aspecto que me falhou. Quando ela tá no modo lutadora dela. Além do corpo ser totalmente sexualizado, a roupa também é puro fetiche. Nada do design dela Ai, meu Deus. Ai, meu santinho. Acho que eu não preciso voltar. Aqui é batendo mola. Aqui não é fetiche. Não é puro fetiche, não. Não é puro fetiche, não. Cara, você tá num jogo que é pra apelar, pra vender, que é pra apelar com a sexualidade. E daí, cara, e daí? Não é puro fetiche porque você nullificou as qualidades daquilo que tem texto. Você não percebeu que tem além, e por você não ter percebido que além, a única coisa que você percebeu é o que existe. Qual o problema? Me diz. Ou você vai ir por aquela lógica, ai, mulheres morrem. Que é uma lógica, nossa, mano, é antiética para o seu caralho. Sendo que tá cheio de mulheres. Mano, puta que pariu, velho. Sono Biscadol. A fandom dessa corna aqui, cheia de mulheres. Mano, e não é difícil de achar não, tá? Não é aquela tipo, cheia de mulheres. E, mano, tem pornô menos sexual do que essa obra aqui. E eu não tô brincando, tá cheio de mulheres. Adivinha? Também é sexualizado. A sexualidade também é uma expressão artística. Os fetiches, que aqui também trabalham, os fetiches também é uma manifestação artística. Você tem que ir além do que, olha, mano, você tá vendo? Esse signo, ele é mau. Aí todo mundo que já concorda, é mau. Aí eu pergunto, é mau por quê? É ruim por quê? Ah, porque pode vir coisas ruins. Eu te pergunto, o que nessa vida não o pode? Não é como se a gente tivesse vindo de um mundo há 30, 40 anos atrás, que você não poderia nem sequer ter a sua saia abaixo do joelho. Assim, acima do joelho. Então, se num mundo onde a falsa percepção de pureza era um problema, estamos indo para um mundo onde estão banalizando demais a sensualidade e a sexualidade, mas a expressão não é o problema. É o quê? A falta de tom, a falta de tênis, a falta de ternura, a complexação de ânimo e por aí vai. Vamos para... Aí, Ali, porque aqui é muito bem feito. Queijo. Essa merda tem uma fandom, e não só uma fandom de mulheres gigantesca, e tem pouca coisa mais fetichizada que isso daqui, mas uma fandom de lésbicas. Não coloque pessoas em caixinhas de como ela pode se manifestar os seus gostos. Porque gostos podem ser dissonantes, gostos podem ser contrafactuais, e gostos podem ser até mesmo antissinérgicos entre si. Então não é porque você não vê que não exista, belezinha? Eu acho que algo bem básico. Indica que ela também seria uma lutadora. Sobre a roupa dela, tá passando aí na sua tela roupa de lutadoras, e você pode ver claramente que é bem apelativo. Algumas até nem parecem lutadoras, algumas até mesmo... Até porque é algo performativo, é muito mais um show, é muito mais um teatro do que uma luta. Não preciso dizer muito mais do que isso, ou alguém tá em uau. Parecem idols. Quando ela bota a máscara, ela troca de personalidade, o que faz total sentido, já que isso aqui é entretenimento, eles atuam, mesmo que os golpes machuquem. Um detalhe legal é que... Sim, os golpes machucam, tá, gente? Mesmo tendo sistemas. Tipo, o pessoal fala, eles só estão fingindo, mas é um fingimento que tem que levantar um cara que é grande. Ele precisa ser grande para passar a imponência. Então, mesmo que tenha toda uma questão performativa, é difícil. É difícil pra burro. Ela está de máscara, ela dá golpes mais coerentes, até mesmo voadoras, em vez daqueles golpes desajeitados dela.
Só tá jogando ali porque parece que os designers também perceberam que ela não tem nenhuma identidade visual. By the way, não que seja um problema incomum no Genshin, eles não têm identidade visual pros bonecos. Identidade Meu Deus. visual de um personagem é o É contextual, pô. Pode vir visualmente, ou pode ser visualmente reforçado pela narrativa. A identidade, ela não é binária. Não é apenas do que você vê. Vamos lá, agora da Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É o Sora. Esse aqui, ó. É que tomou. Ó, aqui, ó. Ó que bonitinho. 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 Ó a real carinha dele. Olha esse ladinho aqui, como são os monstros no main deck dele. Ó como é que é. Ó como é que é a magia que faz os monstros irem. Olha como é os monstros que são. Olha onde é que é. Os monstros que são. Como são. Então, o design do personagem é ruim porque não comunica todas as facetas que teria que comunicar. E bem, porque então isso é algo bom? Porque ele só mudar a expressão não é algo bom. Cara, é uma... Desculpa, me perdoa, é sério, desculpa, mas é uma cagação de regra. Você tá lendo os livros, tá vendo a efetividade das técnicas narrativas e tá colocando essa efetividade, que não é confirmada pela prática, como um fator qualitativo. Isso é um problema de muito teórico, ou de semi-prático. Desculpa, tá? Desculpa, eu sei que isso é meio arrogante da minha parte, mas é foda, pô. Falta muita substância aqui. icônico, único ou chamativo um visual é. Genshin usa o overdesign para deixar seus personagens chamativos. Eu detesto isso. Eles enchem os personagens de detalhes. E adivinha quem gosta disso e dá pra achar fácil? Os asiáticos. Acho que você conhece obras como Digimon, Yu-Gi-Oh! Deve ter várias outras franquias que eu não conheço que apelam pro overdesign. Porque o overdesign ele funciona por si. Ele é uma narrativa exatamente para ela virar uma carta de Yu-Gi-Oh! Ainda bem que ele usou até Yu-Gi-Oh! E isso só não é tão prejudicial porque é um game e você consegue colocar isso nos modelos, o que torna os modelos naturalmente menos expressivos, menos qualitativos, blá 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 blá. Mas eu não gosto disso. Eu não gosto dessa designer. O que até agora ela não clicou no overdesign. Porque talvez ela goste. Porque se ela bater no overdesign, ela não vai poder falar mal de outros personagens. Ou talvez ela nem saiba dessa teoria. Aqui é chamar sua atenção para você desejar no banner. Eles botam esses personagens chamativos. Além disso, vários personagens não precisam desse apelo do overdesign. Acabou. Aqui, ó. A sua sensibilidade ao overdesign é criada socialmente porque você é ocidental e não oriental. Aqui, ó. Olha a quantidade de cores. Olha, vai me falar que se pegar alguma dessas coisas aqui e jogar no manual ocidental de teoria das cores, teoria das formas, isso daqui tudo não colocaria demais. É demais. Saiba aonde as suas técnicas começam e terminam. Ok? Porque adivinha, as técnicas narrativas ainda são técnicas sociais, de percepção e construção social. E a sua sensibilidade, ela é social com o que? Seu viés de consumo. Para ter identidade. A Rutal, o Andarilho, o Xiao, o Sino, tem certos apelos visuais. Vamos aprofundar nisso mais pra frente. As roupas, a pose, nada dela comunica o que ela é. Porra, ela colocou isso daqui ou ele colocou? Acho que foi ele que colocou. Peraí, tô bugando. Vamos aprofundar nisso mais pra frente. As roupas, Nossa, mas faltou pesquisa pra ela, viu? Ela tá... Cara, ela se ancorou no aspecto, na argumentação de autoridade e tá indo, né? pose, nada dela comunica o que ela é. Só um adendo. Para um design de uma personagem ser bom... Amém, vamos lá. Ele não tem que ser somente realista ou fazer sentido. Ele tem que comunicar algo. Então... Comunicar algo. Beleza. Eu já destrinchei que o design dela comunica. Não sei, então, tipo... Teoria você tá sabendo, mas percepção e aplicação prática das teorias tá difícil. Seja a personalidade da personagem, ou sua função, ou algo similar. Porra, meu, eu dei umas carteiradas lá que tá foda, velho. Ela realmente falhou mesmo. Alguma coisa ali tem que ser dita. Se o Tá, design... vamos ver se ela então vai ir pra teoria das cores. Pelo menos, mano, essa personagem, ela é a teoria das cores cagada, assim, cúpida, vamos lá. Se for bonito ou muito realista, mas não consegue comunicar o que deveria, ele é considerado um design falho. Ao invés de você usar a pose de divulgação dela, usar a pose que tá no banner, que ela claramente tá parecendo mais uma lutadora. Colocar a imagem certa para validar seu argumento é algo fácil de fazer. E além disso, não, ela está se prendendo à narrativa visual, que é você transmitir visualmente o que um personagem é, já foi ou passou, por meio
Sim, eu citei isso aqui também. De sua aparência. Mas outra coisa é importante, o apelo visual. O intuito é apelar para certos públicos ou usar figuras chamativas para deixar o personagem Você chama refração de signos? Eu acho que é refração de signos. E a refração de signos, elas podem ser macro, micro, sistemático ou temático. Do que significa? Você pode fazer uma ressonância de signos, uma ressonância visual e funciona na bolha. Vamos dar um exemplo. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque é mainstream, só que não é mainstream. Dragon Ball. De novo, knowledge, de novo, Dragon Ball. Sim, Dragon Ball. Transformação, cabelo colorido. Você pega a transformação de cabelo colorido, Kamen Rider, Tokusatsu em gerais, e coloca para o público comum, isso vai ser, para eles vai ser tosco, feio, sem noção. Eu já falei isso, vou falar de novo. Um casalzinho que tava assistindo Dragon Ball Super Broly, que tava lá de supetão por algum motivo, tava lá assistindo, tava achando super tosco, feio, e eu tava lá igual uma criança chorando. A percepção de certos aspectos de qualidade vem às vezes da sua vivência média com esse gênero. E muitas das pessoas vão para esse apelo com parte, adivinha, nesse aspecto de gênero que é formado pelo aspecto de pessoas que gostam de certas características. Eu sempre gosto de dar também esse exemplo. Terror. Amigo, se uma obra dá um jumpscare pra mim, às vezes acidental, eu quero sair da obra. Então, pra mim, uma obra tenta me assustar, ela está falhando comigo. Mas como as obras não são feitas para mim, são feitas para as pessoas que se parecem comigo, há pessoas que também são eu, que gostam de tensão, de terror, de medo, de gore. Eu não gosto de gore. Eu gosto da utilidade narrativa do gore de deixar as cenas mais pesadas, mas tem gente que gosta do gore por gore. Quem tá errado? Quem tá certo? Até porque a gente tá falando sobre entretenimento, sobre vivência, sobre arte, sobre signos e sobre técnicas. Mais icônico, cabelos, objetos, armas, chapéus, olhos lindos e etc. Ela tá tentando pegar o gosto dela, colocar uns floreios técnicos pra falar objetivamente que algo é ruim. Visualmente com o design é algo totalmente coerente com o gacha. No outro vídeo ela fala que a empresa tem designs genéricos. Vamos fazer um exercício sobre essa questão. Esse personagem que está aparecendo na sua tela, ele é genérico? Sim. Provavelmente você diria que sim. Mas agora eu vou mudar a pergunta. Esse personagem genérico é feio? Você acha que por ele ter uma estilização comum, o pessoal vai achar ele feio? Ou ele não vai funcionar com uma ideia de que é uma personagem bonita? Acho que você já entendeu. Se algo é replicado é porque... Perfeito. Genérico é apenas algo que é banal, banalizado. Mesmo que esse banal seja diferente, porque a lógica de percepção é da sua vivência. Ou seja, eu lembro de uma vez que eu tava assistindo um filme de terror. Nossa, ele tá assistindo esse filme de terror? Sim, eu de vez em quando dou chance. Onde eu tava assistindo uma cena onde caiu vidro no gelo. Aí, cada copo que o cara pegava desse gelo no vidro, eu ficava super tenso. Puta que pariu, o coração batendo tudo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu fui na internet falar dessa cena. Aí eu achei um post sobre essa cena, e a única coisa que tinha escrita: porra, gelo como vidro como gelo de novo. O pessoal tá ficando sem criatividade. Que ideia genérica, que genérica. Eu fico, puta que pariu. É uma ideia genérica. Nesse meio. Adivinha? Ou seja, o genérico é percepção e construção. Olha que loucura. Então, talvez pra você que é designer, esse genérico te dói muito mais do que uma pessoa que talvez esse gacha seja o primeiro jogo dela desse nicho. E eu nem jogo jogos, mas Genshin, ele é genérico por causa do traço de anime. E eu, pra ter essa acessibilidade, eu só tive que assistir 1000 animes. E adivinha? Existem pessoas que também têm 1600 animes e que ainda gostam desse traço genérico. O genérico, quando você fala genérico e ruim, isso diz sobre você, sobre a sua vivência, sobre a sua fadiga com a indústria ou com a sua fadiga existencial. Não do mundo inteiro. Talvez, e você fazer isso, você está pedindo, ressonem comigo. Mas você está falando para convertido, você não está argumentando. Você não está sendo técnico. Eu dei a minha argumentação, o traço do Genshin é genérico, porque isso afeta o mundo. Não é só, eu não gosto, mas afeta o mundo. Eu não gosto, então, de estar com um personagem e os NPCs ser muito diferente. E isso é tanto um erro, que por que eu argumentei que é um erro? Porque a empresa mudou depois. Porque se o mundo for muito desinteressante, isso afeta o personagem. Mas ainda a necessidade causal o personagem precisa brilhar mais. O personagem tem que ser aquela estrela mais brilhante. E qualquer estrela mais brilhante deixa as outras menos brilhantes. Só não pode ser brilhante demais, que às vezes pode cegar e doer os olhos de você e afastar o olhar. Porque ninguém olha pro sol. Funciona. Você não precisa inovar para ser esse animamento. efetivo. Se prender Ele é bem animado pra caramba. Lógico que narrativa visual vai te limitar muito. A vasta maioria não se importa com a coerência desde que seu interesse seja capturado. Isso É chamado de percepção de... Se chama percepção de usabilidade ou percepção de gosto.
Por aí vai. Às vezes o pessoal, pô, não faz tanto sentido a roupa da pessoa, mas a pessoa tá bonita. Por quê? Porque a arte é sobre causar sentimentos. Então se a pessoa olha e sentiu algo, pra ela, tá valendo. Não importa se o que ela sentiu, é aquele exemplo, uma obra que não é de comédia, e numa tentativa frustrada de fazer tensão te fez rir, se você talvez não tenha a capacidade analítica, você vai achar que aquilo foi uma piada. E por aí vai. Isso aqui não parece um mago de um tempo medieval. Isso aqui não parece o detetive mais inteligente do mundo. Isso aqui parece um Egeu, isso aqui parece um M esquisito. Mas esses personagens são adorados visualmente. Sim, porque a lógica da estética é fechada entre si. E quando você pega uma obra que já tem uma lógica estabelecida, você tem que usar os argumentos dentro dentro do estabelecimento. Ou seja, eu posso não valorar o que Genshin é, mas dentro dessa minha não valoração, existem o valor mais e o valor menos. Quem o valor mais eu chamo de bom, quem o valor menos eu chamo de ruim. Visualmente. Homens gostam de góticas e mulheres gostam de emos. Eu não sei porquê. As piadas com ela também são sem graça. E vão Ô, Arauto do Humor! Ui! continuar sendo. Porque você pode esperar que a única piada que vão fazer com esse boneco é o fato que ela come. É o estereótipo. Errou? Parabéns, errou. Caralho, errou muito. As pessoas estão fazendo muito mais piada com o fato da dualidade dela e o comer é uma característica de tonta do que isso. A Mavuika tem muito menos personalidade do que ela. A Mavuika é muito mais unidimensional do que ela. Nada melhor que pegar algo realmente ruim e comparar com algo que só é medíocre. Estereótipo da personagem. Eu falar que o Scooby-Doo e o Salsicha, que adoram comer, não terem graça porque eu não gostei deles, não faz sentido nenhum. Comédia é algo subjetivo. A personagem só tá entregando o que ela é. Pra encerrar isso tudo, vamos chegar a um esclarecimento final. Não tem problema você gostar do boneco ou de Não, não, você não tem por que você gostar dele, mas ela representa só as piores coisas do mundo e vai fazer pessoas morrerem. Ah, pá, puta que pariu. Para com essa retóricazinha apaziguadora. Fala o que você quer falar. Você quase chamou o personagem de Hitler, problemática, sexualizada. Você só não falou porque você tem que ainda ser minimamente gostável pelo público. Mas eu sei de onde vem essa sua retórica. Eu sei de onde vem essas suas estruturas lógicas. Eu sei de onde você estudou a sua percepção média de características de ética na estrutura da arte. Eu sei. E quem sabe do que você tá falando. É que não pode colocar, mas vai pingar umas 30 pesquisas de bulimia. Que se pudesse aqui no YouTube, colocando... Ó, você gosta dela, tá aqui um monte de mulheres sofrendo de bulimia. Fazendo um nexo causal não real. Cheio. É muito. Desculpa. Talvez não seja. No seu caso, não vou ser tão antiético assim, não vou ser tão malvado assim, mas é muito difícil você vir com essa cara de pau, você distorceu a personagem, teve uma análise rasa, você usou o seu gosto como um fator qualitativo único e universal, para depois você vir me falar que tá tudo bem você gostar. Tá tudo bem? O que você tá falando é, se você gosta, você é um babaca, mas tá tudo bem você ser babaca. Você tá usando a complexação dos pesos. Você torna algo... lógica, se você gosta disso, você é um babaca fetichista. Mas tá tudo bem você ser um babaca fetichista. E você que não é um babaca fetichista, você gosta. Aí você faz a pessoa ter um asco daquilo que ele gosta, porque você não fez uma real complexidade. Então a pessoa gosta, mas vai ter vergonha do que gosta, porque se ela, no seu círculo, sinalizar que gosta, ela vai ser o quê? Um babaca fetichista. Sexista. E tem algum problema você ser um babaca sexista, ele é fetichista? Se você ficar sozinho, isolado da sociedade, nenhum problema. Só não quero apertar sua mão. Não me venha com isso, cara. Não me venha com isso. Fala o que você quer falar. Bate palma pra vocês mesmos. Não tem nem argumentação no seu vídeo. É ressonância pura. É pra falar quem já concorda. É a merda de bolha. Não tem argumento, não tem nada além. É o básico do básico. de qualquer outro boneco similar. Ela é um boneco feito pra agradar visualmente, tanto por ser fofa quanto por ser sexual. Ela foi feita pra isso. Mas também não podemos argumentar que é uma boa representação ou um bom design objetivamente. Tudo que ela é... Então, se ela tem um objetivo, o objetivo foi cumprido, porque ela seria ruim. Para você ter esse tipo de análise objetiva além da utilidade, você teria que mostrar que os personagens do Genshin vão além da sua utilidade, porque eles não são apenas designers, eles são narrativas. Aí o problema é que o Genshin tem problema de narrativa, de estrutura, e aí você vai se mostrar como uma babaca, porque você está pegando problemas terciários jogando na boneca, sendo que são problemas terciários. É bonita. E esse é o único objetivo dos bonecos de Genshin, de serem agradáveis visualmente.
Exato, o design deles são decentes justamente por causa disso. É totalmente dentro da proposta do que o público quer. O outro vídeo dela, ela foca em alguns personagens do Genshin que tem uma narrativa visual aos olhos dela decente, mas posso citar outros aqui. Um mágico, um mergulhador e um assistente de mágico. Os 3 espiões rápidos e espertos. Neuvillette é bem pomposo, né? Afinal ele é um juiz. Cores branca, azul e dourado. Dá uma impressão de nobreza e pureza. Dá até pra ver esse detalhe aqui na roupa dele que lembra uma balança. Eu posso citar outros aqui que tá na cara o que eles são, tipo a Yaimiko, que é uma Kitsune, eu acho que está óbvio. Mas sinceramente vou parar por aqui. Agora, dando a minha opinião aqui sobre os vídeos dela, acho ela bem leiga e arrogante, jogando sarcasmo pelo vídeo e no final... Eu acho que a estrutura, é a forma que... É a persona que ela decidiu gabaritar, entendeu? O problema desse tipo de sarcasmo, de arrogância, é que normalmente só há um erro quando há um erro, né? Se ela tivesse bons argumentos, uma boa congregação, uma boa narrativa, não teria muito que a gente reclamar. Beleza, não é a forma que eu gosto, nem a que eu acho mais proveitosa de se passar uma informação, mas ela é foda. Então ela tem esse direito, né? Ser arrogante, ser como ela agiu, normalmente é um direito conquistado, porque você não vai poder... Imagine, ela tá certa. Aí eu vou lá e vou bater no ponto dela ter uma fala muito áspera. Aí é meio foda, mas o que faltou foi realmente substância na argumentação. Ela é apenas alguém que está tentando passar o gosto com um aspecto técnico. Final tentar baixar as coisas falando que não tem problema você gostar de um personagem assim. Ela joga palavras como se fossem insultos, tipo genérico, ou não tem identidade visual, sem se aprofundar nessas coisas, ou como elas são aplicadas. Sim, ela não tá argumentando, ela tá jogando pros manos. E isso é uma merda, porque ela se finge. O que ela fez? Fez um vídeo, pra quem não gosta da boneca, jogar como um link, ó, essa pessoa aqui concorda comigo e ela é foda. Argumento dela, não tem, mas ela é foda. Ela entende. Mas não tem argumentação no vídeo, mas ela entende. Você não entende, né? Não, toma. É o que a gente chama de nulificador de discussão. Ao invés da gente, por exemplo, você acha que todo mundo entende? Ó, vou falar com eu. Você acha que eu demorei quanto tempo para perceber que os meus problemas de estética com Genshin era por causa do overdesign e por causa da construção de mundo? Só chuta. Quanto tempo? Eu demorei. O cara que estuda essa porra. Eu não vivo disso, meu hobby. Deixa eu corrigir. Quanto tempo? Inazuma. Porque até então, eu não sabia se era frescura minha ou se era um erro do jogo. E quando veio Inazuma, aonde a consistência temática foi a melhor consistência temática de todas as regiões, eu percebi, o meu incômodo com Genshin é isso. Meu problema com os personagens são esses. Por isso que eu sempre tive muita facilidade de pular boneco. Então, eu sempre, pode ver aqui que não tem muito boneco assim, meu Deus. A personagem que eu mais gosto é a Eula, por causa... Cadê a Eula, caralho? Cadê a portada? Cadê? Ué, aqui, ó. O que eu gosto da Eula, você pode ver que ela tem até mais roupa que muitos personagens por causa dessa estética de cavaleiro, que é uma estética que se retroalimenta e também é performática. Porque uma das minhas personagens favoritas é a Xinyan. Eu, literal, só entendi o porquê eu gosto desses personagens, literal, com 3 anos de jogo, quando chegou Inazuma. Cadê a corna? Tira isso aqui. Cadê a corninha? Aqui, ó. Eu ainda acho ela linda. Pra mim, ela é a personagem mais linda do Genshin. Então, só a partir disso pra você ver. Então, ao invés de você dar a capacidade da pessoa chegar na conclusão por si, você joga conclusões na goela dela pra ela compartilhar pros amiguinhos, pra esses amiguinhos também jogarem conclusões na goela dele com um falso argumento de autoridade, com um falso apelo à autoridade. Por isso que o seu vídeo é curto. Porque se você realmente fosse profundo, você teria um vídeo igual esse acaba aqui, ó. Ele aqui tem 16 minutos para falar sobre um aspecto fundamentalmente específico. É absurdamente específico. E você foi sobre algo complexo. Quanto tempo eu vi lá? Deixa eu ver. Os vídeos são ruins. Para definir se algo é bom ou ruim, temos que levar em conta os critérios de avaliação. E não, algo bom é ruim de acordo com a sistemática do uso público, do uso comum. Não tem nenhum problema um leigo falar que algo tecnicamente ruim é bom. Porque não vai adiantar nada. Porque o validador do bom e do ruim no meio das artes é um sentimento. E quem sente não sou eu não sinto por você. Então, por exemplo, vamos lá, o exemplo lá daquela obra genérica de terror que eu tava assistindo, onde tava lá uma cena de gelo no vidro, de vidro no gelo, e eu tava super tenso. 90%, o filme tendo nota, 3, um lixo, tecnicamente mal feito. Só que como eu sou um cagão, funcionou pra mim. Então como técnico, eu que entendo essa porra. Estudo mesmo que como hobby, posso falar, esse filme é ruim. Mas como sou o cagão, ou seja, o mérito da obra é eu ser ruim. Então eu posso dizer que, nesse aspecto, a obra é ruim, mesmo com que eu caí como um patinho em tudo aquilo que a obra fez. Mas essa é a minha análise. E uma
uma pessoa que não tem esse tipo, porque adivinha, a arte é feita para quem tanto para pensar quanto para sentir, mas principalmente para sentir. Então a arte é pensada para quê? Para você não pensar tanto nela, para você sentir mais ela. Então vai ter pessoa, então a arte é feita para aquele que só sente. Então se a pessoa viu, a pessoa sentiu, foi bem feito. Independente se tenha formas melhores de fazer aquilo, mas a pessoa sentiu. E a partir daí, do bom público e do mau público, a gente pode ir para as definições mais técnicas de bom e de ruim, que vão além da intenção e da temática, que vão além do medíocre. Porque isso para você validar a técnica e o meio artístico. Eles estão sendo entregues pelo produto. Então não importa o que a do Jodo acha, não importa o que eu acho, porque algumas coisas eu acho até válido o ponto dela. Mas dentro do que a MiHoYo precisa, os personagens entregam. E se você acha que é porque é famoso e o pessoal vai gastar em todo o personagem, você tá enganado. Tem certos personagens que o design não agrada o público. Você sabe que a Emily não agradou o público muito visualmente. Bom, esse foi o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. Se quiser comentar alguma coisa, vá em frente. Se for relevante, provavelmente eu vou responder. Obrigado a você que assistiu até aqui e fique em paz. Tchau. Beleza. Eu estou dando lore aqui, ó. O pessoal aqui tá meio puto. Tá bravinho. O pessoal falando que a Vanessa realmente consegue ser a melhor representatividade. Cara, é aquilo, né? Quando você é um jogo mais medíocre, os seus pequenos acertos são super mamados e os seus pequenos erros são super atacados. É o que se tem pra hoje. Falou.